Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 51º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. O Senhor disse a Arão: Eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a você e aos seus filhos. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para os seus filhos. Você deve comer estas coisas num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer. Isso será algo santo para você. Também isto será seu, a oferta das dádivas que eles trouxerem, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer destas coisas. Todo o melhor do azeite, do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo o que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus, será seu. Todo primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar, e o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade, e será segundo esta avaliação, por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas ou o primogênito de cabra, você não deve resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será sua, assim como será seu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor para você e para a sua descendência. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi.
São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. O Senhor disse a Moisés: fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Esta oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim, também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado, quando deles oferecerem o melhor, e não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água e em água banhará o seu corpo e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no 7º dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no 7º não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura. A sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza
porão água corrente, num vaso. Um homem puro pegará isopo, molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto, ou que morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no sétimo dia. Deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Queelata. Partiram de Queelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Harada. Partiram de Harada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mocerote. Partiram de Mocerote e acamparam em Bené-Jaacã. Partiram de Bené-Jaacã e acamparam em Hor-Hagidgad. Partiram de Hor-Hagidgad e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito? Para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará sua água. Assim, vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. De Cádiz
Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: assim diz o seu irmão Israel: você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém, o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então, os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal. E se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim, os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país. E por isso, Israel se desviou dali. Então, partiram de Cádiz. E os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or. Na fronteira da terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o Monte Or. Depois, tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o Monte Or diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Os filhos de Israel partiram de Bereote Bene Jaacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce, à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor
conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Chegamos ao fim da leitura de nosso 51º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.